Hallo zusammen, Alexandre March, da Marcha Alemão Fácil. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre conectores, mas vamos falar dos conectores zero, ok? Aquele que vem antes do sujeito e do verbo. Conector zero, ele não altera a posição do verbo. Então vem o conector, sujeito na posição 1, verbo na posição 2. Ok, pessoal? Quais são esses conectores? Aber, mas, denn, pois, e, und, oder, ou. Quem são esses conectores? Eles servem para ligar as frases. Então você vai fazer uma frase, termina essa frase, você quer continuar falando, você vai colocar esse conector, vai abrir uma outra frase com novas regras de verbo, ok? Fez uma frase, conector, e assim se alonga. Você vai começar a não ficar restrito a uma frase pequena. Então você vai continuar falando, né? Esses são os conectores. Esses conectores aqui, eles são posição zero, justamente porque eles não alteram a ordem do sujeito. Agora nós vamos fazer frases e explicar a colocação desses conectores, ok? Bom, pessoal, nós temos aqui agora uma frase usando o conector aber, mas, ok? Vamos ver. Ich habe ein Fahrrad. Eu tenho uma bicicleta. Fechou? Mas ela é muito velha. Ó, vamos colocar isso aqui em prática. Ich habe ein Fahrrad. Aber es ist sehr kalt. Primeira frase, segunda frase. O aber, eu liguei a segunda frase, complementando a minha informação. Eu tenho uma bicicleta, mas ela é muito velha. Ich habe ein Fahrrad. 2. Aber es ist ein Fahrrad. Sujeito, verbo. Não mudou a colocação do verbo, ok? Conector é o conector 0, 1, 2. Ich habe ein Fahrrad, aber es ist sehr alt. Mais uma frase, pessoal. Agora, usando o conector den, quer dizer pois, ok? Wir haben 2 Hunde. Nós temos 2 cachorros, ok? Denn, pois, wir mögen Hunde. Nós gostamos de cachorros, ok? Então, nós temos 2 cachorros, pois nós gostamos de cachorros. Professor, pode colocar a tradução, pode ser por quê? Pode. Mas você tem que saber o que você está falando, ok? Porque se você usar o conector while, que é um conector subordinado, nesse caso, você vai colocar o while e o verbo vai conjugado no final da frase. O while muda de posição o verbo, porque é um conector subordinado. Veja nos meus vídeos anteriores sobre oração subordinada, ok? Vários conectores. Nesse caso, esse conector den é um conector zero. Então, ele sendo zero, ele não influi na colocação do verbo. Wir haben 2 Hunde, denn wir mögen Hunde. Então, nós temos 2 cachorros, pois nós gostamos de cachorros. Ó, conector 0, 1 e 2. Sujeito, verbo. 0, 1 e 2. Ele não muda a posição do verbo, ok? Mais uma frase, pessoal. Agora falando do conector und, e, ok? Ich habe ein Fahrrad. Eu tenho uma bicicleta. Und, e, mein Bruder hat einen Hund. Eu tenho uma bicicleta e o meu irmão tem um cachorro. Und, conector 0. Eu falei uma frase e terminei essa frase, comecei outra frase. Eu tenho um
uma bicicleta. E meu irmão tem um cachorro. Não muda a colocação do verbo. Conector 0, sujeito, meu irmão, hat, verbo. 0, 1 e 2. Não muda a colocação do verbo. Bom, pessoal, agora vamos para o último conector desse vídeo, que é o ora. Ora significa ou, ok? Ou faço uma coisa ou faço outra, né? Uma possibilidade aí, né? Então, ich kaufe ein Haus oder ich miete es. Eu compro uma casa ou eu alugo ela, ok? Es aqui é referindo-se à casa que é das, tá? Só para você entender aqui, tá? O es aqui é referindo-se à casa. Eu compro uma casa ou eu alugo ela. Nesse caso, é a mesma coisa. Conector 0, sujeito, verbo. Não se muda a posição do verbo. Mas se eu fizer uma pergunta, vai haver uma mudança de verbo, por causa da pergunta, não por causa do conector. Kaufe ich ein Haus oder miete ich es? Eu compro uma casa ou eu alugo ela? Nesse caso, pessoal, inverteu, tá? 0, 2, 1. Por que inverteu? Nesse caso, vamos dizer que o oder seria o conector 1, nein, o conector é 0. Só mudou aqui por causa da pergunta. Nesse caso, você sabe, quando faz a pergunta, você troca o pronome com o verbo. Espero que tenha ajudado. Deixe seu like ou dislike. Ative o sininho para novos vídeos. Tchau!